Essa é a apresentação do relatório de número 1. A dupla é Gabriel de Souza Brás e Giovanni Gomes Corrêa. Primeiramente, iremos realizar uma introdução teórica a respeito das leis que regem o relatório em questão. Então, ao observar a força eletrostática de atração entre as cargas de sinais opostos e de repulsão entre cargas que apresentam o mesmo sinal, Coulomb propôs a seguinte teoria: a força elétrica de atração mútua entre duas cargas elétricas pontiformes tem intensidade diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Então, assim, a lei de Coulomb trata-se da força de atração e repulsão de partículas eletricamente carregadas. Esta é maior quanto maior for o produto entre as cargas e diminui com o aumento da distância entre elas. Como estuda forças que agem sem haver contato, a lei de Coulomb é uma força de campo. Na forma circulada em vermelho, podemos ver a equação de proporcionalidade da força com relação ao produto das cargas e que também é inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa essas cargas, onde Q1 e Q2 são as cargas e R12 é a distância entre as cargas e F, no caso, é a força. Então, a partir dessa equação, define-se a intensidade de campo elétrico, potencial elétrico escalar, densidade de fluxo elétrico, a própria lei de Gauss e dentre outras relações. E para que a lei de Coulomb seja satisfeita, deve-se obedecer as seguintes premissas: Q1 e Q2 devem ser cargas estacionárias e a distância entre as cargas deve ser muito maior que a dimensão dos corpos, ou seja, Q1 e Q2 devem ser cargas pontuais. E como o campo elétrico é calculado pela a divisão da força pela carga, isso implica que a força do campo, a força pode ser calculada pelo produto do campo elétrico e o valor da carga. Dessa forma, a fórmula experimental da lei de Coulomb é dada segundo a equação circulada em vermelho, na qual se considera uma constante, que é 1 sobre 4π ε0, pelo produto das cargas envolvidas, a carga fonte e a carga de prova, sobre a divisão da cúbica da distância que as separam. No caso, a força é uma grandeza vetorial que aponta na direção das cargas envolvidas. Coulomb também verificou que a interação entre as cargas elétricas respeita o princípio de superposição. Portanto, considerando N cargas pontuais, fonte, a força total sobre a carga teste Q é obtida conforme a segunda forma, que considera-se a soma de todas as forças envolvidas provenientes de cada carga. Então, assim, a parte experimental do relatório será elaborada utilizando a superposição das componentes dos vetores. Essa é a parte prática do relatório número 1. A parte prática pediu-se para poder analisar o campo elétrico de duas cargas pontuais e de quatro cargas pontuais. Na questão de número 1, pediu-se para poder analisar o campo elétrico de duas cargas pontuais distribuídas no eixo cartesiano, uma carga positiva com coordenadas de menos 60 centímetros no eixo X e 0 centímetros no eixo Y, e uma carga negativa de 60 centímetros no eixo X e 0 centímetros no eixo Y.
Na letra de número A, pediu-se para calcular e traçar o gráfico do módulo do vetor de intensidade do campo elétrico ao longo do eixo X, considerando que seria percorrida uma distância de menos 60 centímetros no eixo X, de menos 90 centímetros no eixo X até 90 centímetros, por uma carga de prova. Esse é o primeiro gráfico que mostra a intensidade de campo elétrico para a carga geradora positiva, e podemos observar que quando a carga de prova ela varia de menos 90 centímetros até 90 centímetros, quanto mais próxima a carga geradora estiver da carga de prova, o campo tenderá a infinito, porque se considerarmos a força através da equação de Coulomb, a força é inversamente proporcional ao cubo do raio entre as duas cargas. Então, quanto mais próximo uma carga tiver da outra, maior será a força do campo magnético. O mesmo que acontece para a carga positiva também acontece para a carga negativa. Quanto mais próximo a carga de prova estiver da carga geradora negativa, maior vai ser a intensidade de campo elétrico. Nesse gráfico mostra a intensidade do campo para ambas as cargas, a carga positiva e a carga negativa, ambas com suas descontinuidades, né, que é quando a força ali, a intensidade da força do campo magnético tende para infinito. Esse gráfico é o gráfico que mostra a intensidade total da força do campo magnético, proveniente tanto da carga 1 quanto da carga 2. No caso, a intensidade demonstrada é a intensidade da soma das duas forças individuais das cargas pontuais. Na letra B da questão 1, pediu-se para utilizar os comandos MeshGrid e Quiver para se poder fazer a visualização das linhas de campo associado à configuração das cargas. O comando MeshGrid foi utilizado para poder fazer a geração de matrizes nas quais pode-se descrever pontos aos quais são utilizados para indicar a direção dos vetores da linha de campo. E o comando Quiver foi o comando utilizado para poder gerar o gráfico que vai ser proveniente dos vetores. Este é o gráfico dos vetores da linha de campo elétrico gerado pela carga positiva e pela carga negativa. A carga da esquerda, que é a carga positiva, a gente pode ver um campo de característica convergente, na qual as linhas de campos elas saem da carga positiva, e as linhas de campo da carga da direita, que é uma carga negativa, as linhas de campos têm caráter convergente, para quais elas convergem para a carga fonte negativa. A letra C da questão 1 pede para utilizar o comando CTRL-Earth juntamente com o MeshGrid para poder fazer a visualização da intensidade do campo elétrico sob variações de cores. Nesse slide mostra a intensidade do campo na variação da posição da carga de prova no eixo X e no eixo Y, na qual as cores mais claras indicam a maior intensidade do campo e as cores mais escuras indicam a menor intensidade do campo. No caso, a cor amarela indica a intensidade do campo mais forte. Esse gráfico é uma representação em 3D do gráfico passado, que é para se ter uma ideia de como a intensidade do campo elétrico se comporta próximo
as cargas geradoras. Na questão de número 2, pediu-se para poder realizar os mesmos procedimentos da questão 1. No entanto, considerando que serão tratadas agora 4 cargas pontuais, 2 cargas positivas e 2 cargas negativas, que estarão distribuídas no eixo cartesiano no plano XY. Esse gráfico é o gráfico que mostra os vetores das linhas de campo para as 4 cargas, as 2 cargas positivas e as 2 cargas negativas. Os vetores que estão saindo das cargas são os vetores provenientes das cargas positivas, e os vetores que estão entrando em direção às cargas são os vetores da linha de campo proveniente às cargas negativas. Esse gráfico é o gráfico gerado utilizando a função ContourEarth, que também indica a intensidade do campo magnético em cima das intensidade do campo magnético ao redor das 4 cargas, 2 cargas positivas e 2 cargas negativas. E novamente as cores mais claras indicam a maior intensidade do campo elétrico, na qual a representação da cor amarela é a maior intensidade, e as cores mais escuras indicam a menor intensidade do campo, que no caso seria a cor roxa. E esse último gráfico é um gráfico em 3D que mostra um pouco melhor a intensidade do campo elétrico ao decorrer das 4 cargas pontuais, 2 cargas positivas e 2 cargas negativas. E essa foi a nossa apresentação do relatório de número 1. Obrigado.